como que treinando o antebraço você vai ter o desenvolvimento de outros músculos no seu corpo na musculação. É muito simples e básico, mas poucas pessoas dão a devida atenção a isso. Nada mais é que o antebraço é o sustentador da sua mão. E naturalmente na musculação nós precisamos segurar os pesos para poder executar os exercícios. E diante disso você precisa ter uma estrutura firme do seu antebraço / mão para poder conseguir trazer firmeza e principalmente gesto motor para que você direcione a tensão do músculo para onde você quer. Então, por exemplo, num crucifixo, quando você tem que rotacionar o seu cotovelo para gerar mais acionamento do peitoral, muitas vezes é o punho que inicia o movimento para depois o seu cotovelo se direcionar também. No treino de dorsal, você precisa direcionar o cotovelo para cima ou para baixo, dependendo de qual músculo que você quer. No treino de ombro, você precisa ter a sustentação no arco do movimento numa elevação lateral. Então, todos esses exercícios precisam de um auxiliar e o principal auxiliar do seu corpo é o seu punho. Então, vamos trazer aqui como que você pode treinar o antebraço de uma maneira que deixe ele totalmente preparado para receber todas as cargas da musculação. Então, por exemplo, na prática, como que acontece a disfunção do seu punho, no caso do seu antebraço? Em uma elevação lateral, muitas vezes você perde essa capacidade de sustentação da mão, do peso, e a mão acaba caindo. Então, quantas pessoas você já não viu, ou até mesmo você, que deixa o punho caído, mas pelo fato de não ter essa capacidade de empunhadura firme para poder direcionar de fato o peso para o seu deltoide. Isso vai ter um impacto. Longo prazo pode gerar até mesmo dores no punho, por conta dessa posição errada, mais a carga que você está segurando apenas com os dedos. Então, também é um crucifixo onde o indivíduo vai fazer o movimento, ele traz fletindo o punho dessa maneira para poder fazer o movimento. Muitas vezes ele não tem essa força de estabilizar o seu punho de maneira excêntrica. Então pensa, excêntrico é quando contrai alongado. Aqui você está no concêntrico, contraído, encurtado. Aqui você está no excêntrico. Então, como ele não tem essa força de sustentar dessa maneira, ele trava no concêntrico para poder conseguir fazer o movimento. E isso no longo prazo vai direcionar mais força, inclusive, para o seu antebraço do que para o seu peitoral. Então, ter essa estrutura de antebraço, não só para não deixar você ter dor no punho, mas também para poder facilitar o direcionamento para o músculo que você quer, seja para o deltoide, para o peito ou para a dorsal. Vamos começar com a mobilidade, porque um punho enrijecido das articulações naturalmente não vai conseguir trazer o centro articular para funcionar de uma maneira correta. Então aqui nós iremos apoiar a nossa mão dessa maneira, com a perna aberta, e depois com a outra mão você vai fazer uma espécie de pinça, para pressionar essa pinça contra o seu punho. Então, dessa maneira eu vou estirar o meu punho, fazendo um movimento sutil no final desse movimento, para poder gerar essa capacidade de extensão do meu punho. Então, de novo, travo os dedos na coxa e com a outra mão em pinça eu pressiono o meio do meu punho, fazendo essa pressão leve no final. Isso naturalmente vai te deixar com mais mobilidade do punho, permitindo mais força inclusive. Temos a mobilidade do punho para poder exercitar de qualquer maneira o nosso antebraço. Vamos começar pela extensão do punho no cabo. Então, precisamos aqui de um cabo, onde você tem o pegador do crossover, e eu vou travar, vou ficar de lado nele, e eu vou travar o meu cotovelo na costela dessa maneira, e vou mostrar o meu bíceps para frente, para que quando eu fizer a extensão do punho, que é esse movimento para fora, ou você também pode pensar que é um movimento de acelerar uma moto, né, a mão de motinho que eu brinco com o pessoal, você vai encaixar dessa maneira para que faça o movimento direcionado para fora, dessa maneira. 3 séries de 20 repetições e você já vai perceber que vai fritar o antebraço nessa lateral. E saibam de uma coisa, a maioria das epicondilites
são provenientes da fraqueza desse músculo lateral, que faz a extensão do nosso punho. Só de incluir esse fortalecimento, você já vai perceber que a força da mão fica diferente. Agora, para complementar o balanço do antebraço, porque o nosso antebraço tem os músculos flexores e os músculos extensores. Nesse primeiro momento, trabalhamos os extensores. Agora, como trabalhar esse flexor? Precisamos da polia também, só que agora a gente vai ficar de frente para ela. Então, dessa maneira, eu seguro distante o pegador e vou fazer aqui, ó, uma flexão do punho, deixando o meu braço totalmente relaxado e usando somente essa força, ó, do antebraço dessa maneira. 3 séries de 20 repetições. Dessa maneira, agora a gente teve os 2 fortalecimentos básicos para o antebraço ter essa função de sustentar todos os pesos da academia. E sempre deve ser colocado até a fadiga no pós-treino. E caso você tenha muita fragilidade, coloque no início do treino, mas sempre em um treino que não vai exigir tanto assim dos seus punhos. Por exemplo, o treino de perna, onde você pode colocar uma extensora, flexora, panturrilha, leg press, e aí você não vai precisar sustentar tantos pesos com a mão. Então, sempre que for incluir nos treinos de superior, seja no pós-treino. E somente no treino de perna você pode colocar no pré-treino. E para você agora que já está com o punho mais firme e quer treinar braço de uma maneira muito boa, também não deixe de assistir este vídeo que fala da preparação para o treino de braço. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com aquele amigo que é um mão de alface.